Oi, gente. A gente vai dar continuidade nesse nosso processo de aulas online, de cultos online. A nossa classe de discipulado não vai ser diferente. Nós vamos continuar sendo edificados por Cristo através dessa ferramenta. Por mais que pareça fácil, o EAD exige muito da gente. E nós precisamos olhar para isso. Nós precisamos entender que o EAD vai exigir mais da gente nesse processo inicial. Então que Cristo continue nos movendo, continue nos impactando, para que cada dia mais a gente possa exercer esse papel na vida nessa nossa vida como cristão, como servos e como discípulos de Cristo. Então, durante essas últimas 6 aulas, nós falamos através do livro de Josué de Campanhã sobre o que é ser discípulo. E agora a gente avança um pouquinho mais nessa fase ainda introdutória, que é sobre dons espirituais, que é uma ferramenta do discípulo, algo que a gente precisa entender sobre dons espirituais. Até chegar nesses dons espirituais, a gente resolveu passar por alguns processos, algumas aulas, que vão mostrar pra gente algumas atitudes. Então, esse primeiro slide mostra pra gente que qual é o nosso, onde a gente está e onde a gente quer chegar. Como a gente já passou inicialmente, mas a gente vai passar toda a aula pra gente entender onde a gente está e onde a gente vai chegar. Hoje a gente está no nível básico, nesse processo introdutório ainda, que é essa formação de caráter, obediência, de estruturas, como a gente vai estar para avançar nessa caminhada, tá? Então essa é a nossa base, é através disso que a gente vai caminhar, é com base nisso aqui que a gente vai crescer. Os nossos estudos a partir de hoje, eles estão sempre ligados ao CFM da PIB, tá? A gente achou esse material bacana, então essa matéria de dons espirituais, eles falam algo muito interessante, que está dentro da palavra de Deus, e a gente resolveu então estudar esse material, que já está disponível para vocês no nosso grupo de WhatsApp, tá? Eles são 23 páginas, ele é um material grandinho, mas a gente vai conseguir estudar esse material dentro desse nosso tempo, dessa dissolução de tempo. E o que esse material traz pra gente? Ele traz 8 aulas. E dentro dessas 8 aulas a gente vai entender o eu servo, a santificação, a oração e as disciplinas espirituais, uma vida de oração e o quanto isso traz ao nosso crescimento espiritual. A gente vai olhar para a palavra de Deus e o que ela diz sobre isso, qual que é o papel do Espírito Santo na nossa vida e dentro dessa atitude de dons espirituais. A gente vai falar sobre dons, quais são, quais dons existem, quais são, o que cada um desses dons faz, ou qual que é a perfeição de cada um desses dons, onde eles se desenvolvem melhor. E no 7 a gente vai fazer uma análise dos testes. A gente vai fazer junto com vocês um manual que a gente encontrou de como descobrir quais são os meus dons. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser todos os dons, é possível sim, mas lembra que é dom. Então dom é aquilo que a gente faz de melhor. E aí Cristo vai mostrar pra gente, através do seu coração, através daquilo que você tem conseguido desenvolver. Se você for sincero nesses testes, possivelmente ele seja muito fiel. Deu certo comigo, deu certo com inúmeras pessoas que eu conheço, mas também deu errado com inúmeras pessoas que eu conheço. Então assim, é legal que você seja fiel ao que você vai responder mais pra frente dentro desse processo, tá bom? Então, dando continuidade aqui hoje na nossa primeira aula, a gente vai falar sobre o eu servo. Então ele faz uma pergunta para deixar exatamente essa questão de eu? Um servo? E aí você vai entender o porquê desse questionamento. Então a gente vai passar por 4 pontos. Uma introdução, o significado do servo, tanto no mundo secular quanto no mundo espiritual. Quais são as características de um servo e as nossas considerações finais. Então hoje na nossa primeira aula a gente vai... Qual que é o nosso objetivo? Desenvolver a partir de textos bíblicos um conceito de liderança servidora ensinado por Jesus. Comparar conceito secular da Bíblia, de servo, e estimular uma reflexão constante entre serviço e o cristão. E qual é o serviço cristão e essa hierarquia secular que a gente vai encontrar dentro da palavra de Deus. Dentro da nossa introdução, é legal a gente refletir que a gente foi convocado por Deus
para para uma implantação do seu reino aqui na terra. E a gente foi chamado para uma vida de devoção. E essa vida de devoção, ela envolve uma oração diária, uma leitura diária da Bíblia, onde a gente primeiro se volta a Deus e depois a gente começa a olhar para as coisas do mundo. Se a gente não entender que primeiro a minha vida precisa estar ligada com Deus, dificilmente a gente vai entender o processo da minha vida ligada com a vida das pessoas. E essa fase de servo, de entender esse processo, mostra pra gente que a gente precisa passar por alguns passos. E esses passos, eles são devoção, serviço, missão e celebração. E se fosse colocar em uma ordem, a gente traria exatamente nessa ordem: devoção, missão, serviço e celebração. É possível a gente encontrar todas essas atividades durante a nossa semana, por exemplo, onde a gente finaliza no domingo com a nossa celebração. E a gente passa a nossa semana e vai para a celebração. E a gente começa a entender esse processo de servidão a Cristo. Mas o que significa servo? Eu já vou deixar como uma lição de casa para vocês responderem para vocês o que é ser servo. Seja sincero, responda do fundo do seu coração. Lucas, para mim ser servo é isso. Manda lá no grupo e a gente vai discutir sobre isso um pouquinho, tá? O conceito mundiano, ou o conceito cultural de servo, é escravo. E ele refere-se algumas vezes aí, por maioria delas, violência, desrespeito à dignidade, ou uma falta de liberdade, de ir e vir, um trabalho sem recompensa, e até castigos cruéis para quem não é essa parte de escravo. Fora do contexto espiritual, são esses os sentidos. Mas os seus ensinos, Jesus usa esse termo, e ele ainda recomenda que a gente seja servo, uma vez que o status de servo era comum nos tempos de Jesus. Em Mateus 20, do 20 ao 28, mostra um episódio em que Jesus faz uma recomendação, onde ele vai recomendar às mães dos filhos de Zebedeu sobre exatamente. Ela questiona Jesus dizendo: poxa, meu filho, eu queria que um sentasse à direita e um sentasse à esquerda do Senhor quando chegar lá em cima. E ele mostra para ela que não é bem assim, que eles precisam primeiro, eles precisam tornar importante, que eles precisam primeiro se tornar servo e depois escravos, ou a ordem contrária: primeiro eles precisam ser escravos e servos e depois eles vão pensar nisso, porque primeiro eles precisam servir e não ser servido. Então, dentro dessa passagem, a gente por vezes também se depara com essa situação de se tornar de tornar Deus o nosso servo e não nós servos de Cristo. Então, por vezes, é possível a gente entender que as características de um servo, ela exige com que a gente passe por algumas situações. Como a gente pode ver nas passagens anteriores, um modelo de Jesus, ele é um modelo que serve os demais. E ele é dominado por Jesus isso. Por mais que ele ordena que a gente deva cumprir, que a gente deva seguir essa vida com Deus, a gente precisa entender quais são as características de um servo. E é possível a gente olhar dentro da palavra de Deus, tanto no livro de Filipenses quanto no livro de Coríntios. Lá em João ele ensina pra gente que se a gente fizer tudo o que ele ordena, a gente vai ter uma vida digna, assim como ele recebeu as ordens de Deus e fez aqui nessa terra. E ele foi considerado um servo amado. Ele foi considerado um servo que cumpriu a sua missão. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai olhar que ele cumpriu a missão dele. Será que a gente hoje tem conseguido cumprir a nossa missão como um servo? E aí eu já deixo como uma lição de casa para vocês entenderem um pouco mais sobre o que é ser servo. Será que dentro da minha vida eu tenho essas características de um servo de Jesus? Onde eu morro para mim e deixo o Cristo agir, onde eu entendo essa obediência a Cristo, essa obediência a Deus, para que seja feita a vontade dele na minha vida e não a minha vontade na vida de Deus? Será que as minhas orações têm sido uma oração de servo ou uma oração de um pedinte? Como tem sido a minha oração? Dentro das minhas atividades diárias, qual tem sido a minha característica? De um servo de Jesus ou não? E aí você consegue refletir quais são as atitudes de um servo. Para a gente finalizar essa videoaula, não deixar ela muito extensa, queria que vocês focassem nesses 4 valores.
nessas 4 atitudes. Eu preciso ter devoção a Cristo para entender o que Cristo espera de mim. Eu preciso olhar para a minha vida, para a missão que eu tenho, e olhar para essa missão contextual, entender qual tem sido a minha visão, qual tem sido as minhas atitudes dentro disso. E olhar para esse valor de serviço e entender como eu tenho sido servo nessa caminhada com Deus. Como eu tenho celebrado isso. E a partir desses 4 valores, se você quiser, escreva cada um deles, o que você entende de cada um deles, o que eu entendo de devoção, como eu tenho sido devoto a Deus, como eu entendo a missão que Cristo me incumbiu, como eu tenho desempenhado essa missão, como eu tenho sido um servo de Deus, como eu tenho me desenvolvido como um servo, e como eu tenho celebrado a Deus aqui nessa terra. E através desses 4 valores você consegue abrir um leque tão grande de atividades, e você vai ver como a gente consegue servir a Deus e ao mesmo tempo como isso é difícil. Queria deixar essa aula para vocês. A gente vai falar mais no grupo. A gente vai conversar mais no grupo. Essa aula não é para ela ser muito extensa mesmo. Ela é só para trazer uma questão introdutória sobre aquilo que vocês já leram e já estudaram dentro dessa aula que eu mandei para vocês. Então reflitam sobre isso. Reflitam mais sobre isso. Se vocês quiserem, eu consigo dar uma aula mais detalhada sobre isso, mas a gente fala disso lá no WhatsApp. Me chama no privado e a gente conversa mais sobre as dúvidas que vocês têm. Se vocês não quiserem postar no grupo, pode me chamar e a gente conversa um pouquinho mais dentro da nossa aula, tá bom? Então que Deus abençoe essa aula para vocês, que ela seja aí, eu consiga acrescentar algo dentro do estudo de vocês, tá bom? Deus abençoe.